Marinho, sabe uma coisa que aconteceu ontem no jogo Atlético e Palmeiras? Assim que saiu a escalação desse Atlético posicionado assim, num 3-4-3, que o Milito queria que fosse um 3-4-2-1 e na recomposição 5-4-1, de cara deu pra ver o Atlético estava mal escalado. Vou mostrar por quê. Aqui você tinha o Zaratio e o Igor Gomes. E os três zagueiros aqui atrás muito afastados, o Rômulo, o Igor Rabelo e o Bruno Fux. Então tinha muito espaço aqui com os dois laterais subindo para se juntarem numa linha de 5 com o Cadu, Paulinho, Scarpa e Hulk. Mas aqui ficavam só dois de fato como meio-campistas. E o Palmeiras conseguia congestionar aqui Aníbal, Zé Rafael, Rafael Veiga, Estevão e Lázaro. Então ficou muito espaçado o time do Atlético e o Palmeiras conseguindo trabalhar aqui na linha do meio campo. Essa é uma parte do repertório do jogo de segunda-feira à noite que causou a maior derrota do Atlético na Arena MRV e a maior vitória do Palmeiras na história do Brasileirão em Belo Horizonte contra o Galo e a queda do último invicto do Brasileirão. Milito é muito bom técnico, mas nessa segunda-feira, para mim, ele vacilou. Tá aí a prancheta do PVC explicando a derrota do Atlético Mineiro para o Palmeiras. Tem mais uma informação desse bloco de times, né, Hernan? Envolvendo o Pedrinho, jogador do Shakhtar, que está no Atlético Mineiro, que o Galo quer manter, tem proposta do Milan. Conta pra gente aí. O Pedrinho é um jogador que o Milito gosta muito, né? Para quem não lembra, mas que Pedrinho que o Hernan tá falando? Pedrinho, revelado no Corinthians, que foi pro Shakhtar, depois o Galo contratou por empréstimo. Aliás, já são duas tentativas já que o Galo já fez. O Shakhtar ainda não respondeu. E nesse meio tempo, apareceu uma proposta do Milan também por empréstimo pelo Pedrinho, e é uma proposta igual ao do Atlético. E aí o Atlético ele está esperando ainda a questão da resposta. Por que o otimismo? Porque o Milito gosta muito do jogador e, principalmente, o Pedrinho quer continuar no Galo. Então, quando a vontade do jogador existe, ela é muito importante e ela é definitiva para o negócio. Então, o Galo aguarda nos próximos dias uma resposta do Shakhtar, mas a tendência é que o Pedrinho continue lá no Atlético Mineiro. Mas existe toda ainda essa expectativa aí da resposta do Shakhtar. Tá bom, beleza. Fechamos de Palmeiras e Atlético Mineiro porque eu tenho que fazer aquela conexão com os Estados Unidos, com Orlando, com o querido Éder Traschini, que vai participar do programa conosco, falando de seleção brasileira, que está se preparando para a Copa América. Vamos colocar, assim que possível, o Éder na tela. Tá ali o Éder. Tá tudo bem contigo, Éder? Tô preocupado com você nos Estados Unidos. Tá legal a coisa, o inglês tá bom, tá tudo em dia. Tá conseguindo se virar direitinho, querido? Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando de primeira. Aqui nos Estados Unidos a gente está terminando a primeira fase, né, da preparação, porque até o dia 20 a seleção treina aqui em Orlando, e aí a partir do dia 20 começam as conexões. Vai para Los Angeles, onde vai estrear contra a Costa Rica, depois vai para Las Vegas, depois vai para São Francisco, e aí a gente espera que dê tudo certo para a seleção seguir o seu caminho aí por Phoenix, depois por Charlotte e a grande final em Miami. Então é esse o roteiro, Marinho. Eu espero seguir esse roteiro à risca, tá? Espero seguir todos os passos aí, quarta, semi e final da Copa América pro Brasil. Vou te dizer que é o teu teste de pé quente ou pé frio, né? Vamos ver se vai conseguir levar a seleção brasileira até a taça. Estamos todos nós, quem está assistindo e nós no programa, todos torcendo por ti. Porque, né? Seleção e por ti também. Nos entendam, né? Seleção indo, o Éder vai também. Mas vamos parar de bobagem, vamos falar sério? Vamos falar sobre a matéria que o Éder publicou hoje no All Sport, sobre o pai do Rodrigo assumir a carreira dele, mas sem querer comparações ao pai do Neymar. Como é que vai ser essa situação?
Explica para mim exatamente qual é o ponto central dessa situação do pai do Rodrigo assumindo a carreira dele, Éder. É bom a gente explicar, Marinho, que a gente está falando de uma parte de bastidores, de uma parte fora de campo. Dentro de campo, o Neymar é o maior ídolo do Rodrigo e assim vai continuar sendo. Mas fora de campo, a empresa que o Neymar pai ergueu ao redor do filho, centralizando todas as decisões nele, como a gente já viu também, a gente tem informação e quem já assistiu o documentário sobre essa relação também teve ali uma ideia de como as coisas acontecem. O Eric, que é o pai do Rodrigo, não quer. Então, ele não quer erguer uma empresa ao redor do filho. O Rodrigo teve um litígio com o agente dele, o Nick Arcoli, e ele não está mais com o Nick. Desde então, o Eric assumiu essa parte de empresário. Então, a última negociação de renovação com o Real Madrid, quem fez foi o Eric. Mas o Eric quer parar por aí. Ele quer ser, no máximo, essa figura de empresário do filho e talvez lá para frente até o Eric não faça mais essa função, e a gente sabe que tem muita gente de olho em pegar o Rodrigo ali como cliente, né? O mercado de empresário está super de olho no Rodrigo, mas por enquanto o Eric faz essa parte de empresário do Rodrigo e as outras decisões ele delega. Então ele contrata empresas que assumem os seus papéis dentro da carreira da gestão de imagem, de carreira do filho. Então você tem alguém que vai cuidar da imagem, assessoria, que vai cuidar da reputação do jogador. Você tem o cara que vai fazer essa logística toda, que foi talvez o último contratado do Rodrigo, que era um manager da Nike, e eles contrataram, tirando o cara da Nike, para cuidar de tudo ali, fazer essa logística de casa, vai precisar, sei lá, tem alguém doente na casa, tem alguém que vai para o jogo e precisa do ingresso, a fisioterapia, a preparação física, a nutrição. Esse cara é o cara que faz tudo, que é um hub ali que faz todas essas funções dentro de várias partes, várias áreas que o Eric contrata e não toma todas as decisões sozinho. Então essa é a grande diferença para o que faz o Neymar pai para o que faz o Eric nesse momento. Então é essa a comparação. Fora de campo, o Eric vai cuidar da carreira do Rodrigo, mas não vai centralizar as decisões como faz o Neymar pai na carreira do Neymar. Ô, Hernan, como é que o mercado responde a pais ou parentes assumindo gestão de carreira, assim, mesmo que seja uma gestão, entre aspas, compartilhada, como explicou o Éder, né, que vai, enfim, contratar empresas para gerir partes diferentes da carreira do jogador, mas como é que o mercado reage? Existe algum tipo, não vou dizer de preconceito, mas como é que o mercado vê a participação parental, digamos assim, na gestão de carreira? Podemos dividir isso por idade. Quando há um jovem jogador, vamos citar aqui o Flora, que é o garoto que hoje é a sensação do futebol brasileiro, que sai do Corinthians e está fechando com o Palmeiras, ou mesmo o Endrick, quando tinha 12 anos e todo mundo queria, o São Paulo não ficou com ele, foi para o Palmeiras. Esses garotos, e o Rodrigo, eu vou inserir o Rodrigo evidentemente como esses garotos extra-séries, os pais no primeiro momento, para o agente, eu estou usando o que eu já ouvi, de agentes em entrevistas, em bate-papos informais e tudo mais. A figura do pai, a figura da família é a que mais atrapalha. Vou ser bem claro mesmo. É o que mais atrapalha, por quê? Porque o pai tem muita ansiedade para ver se o filho vai virar ou não, o pai tem muita ansiedade para ver se está recebendo aquilo que realmente o garoto vale, quer dar pitaco em tudo. Então, no começo de carreira, os empresários, os grandes empresários, veem os pais como pessoas que atrapalham o desenvolvimento e a carreira do jogador. Como o Rodrigo já está numa outra fase da vida, é jogador de seleção brasileira, já foi para a Copa, vencedor de Champions, quando você tem a figura do pai que já entende o mercado, pode facilitar nas negociações com clubes. Mas eu entendo, e ouvindo atentamente o Éder, ele não quer construir um império, uma empresa.
mas ele vai ter que tomar decisões. Porque, por exemplo, se a fisioterapia do Rodrigo não estiver legal, se ele estiver lesionado e estiver demorando, claro que isso é um problema do clube, mas se ele vai querer um relatório do fisioterapeuta, se de repente ele faz uma grande campanha com uma grande marca e a grana ele acha que é baixa, ele vai cobrar o cara que está ali negociando isso ou que está cuidando disso. Ah, se a família teve um perrengue numa viagem, ele vai cobrar o cara que é o hub ali de tudo, né? De que recebe tudo ali ou que engloba tudo ali. Então, assim, ele vai estar sempre na preocupação do topo da história. Então, é por isso que eu fico até meio com um pé atrás, né? Será que ele vai conseguir segurar essa onda mesmo ou vai ter que construir uma empresa depois? Porque, de fato, gerenciar uma carreira gigante como a do Rodrigo não é fácil, né? O Nick Arcuri, que era o antigo empresário, é um cara experiente, chegou a ter, inclusive, um dos seus escritórios fora do Brasil, em Madrid, por causa do Rodrigo, pela demanda que era o Rodrigo. E o Nick Arcuri é um grande profissional, é um cara muito respeitado no mercado. Tanto que ele que fez o Luiz Guilherme agora no West Ham, mas acabou que não rolou, enfim, cada um foi para o seu lugar, para o seu lado. Mas é um grande desafio, mas eu entendo que o pai do Rodrigo já tem muita experiência e muita competência para gerir a carreira do filho. Deixa eu dizer para vocês que eu sou pai chato, viu? Eu vejo meu filho jogando futebol, eu acho que o técnico tem que botar, eu acho que o juiz está sempre errado. Não, ele é bom, meu filho é bom. O Pedro Henrique joga no gol, né? Eu digo, ele podia escolher qualquer posição, porque inventa de ser goleiro, né? Mas, enfim, eu sempre acho que o técnico tem que botar ele. Azar se o outro é maior, tem que botar ele sempre. Aqui, Éder, eu quero saber de ti sobre Real Madrid e Rodrigo. Existe, de fato, essa chance aí de sair do Real Madrid, Mbappé chegando e tal? Qual é a realidade do futuro dele em relação a futebol de clubes? Claro que agora está na seleção, né? Tem que focar na seleção brasileira, mas isso também está sempre no ambiente. Como é que está o futuro do Real Madrid na vida do Rodrigo? Essa questão, Marinho, é praticamente zero. O Rodrigo quer muito seguir no Real Madrid, tá empolgado com a possibilidade de jogar com o Mbappé e quer marcar o seu terreno ali, porque agora a briga vai ficar ainda maior por uma posição, né? Então ele fez a última Champions bem. É claro que o Vini acho que foi o grande destaque da última Champions, mas o Rodrigo não foi o cara como ele foi umas Champions atrás, que a gente via ele decidindo jogos nos últimos minutos, mas ele foi o seu papel ali de apoio principal ao Vini, ele e o Bellingham, e assim, ele renovou recentemente até 2028, até por isso não existe, até falando com o Hernan, do que ele estava falando com relação ao empresário, essa parte de renovação com o clube e até fazendo um link que ele não quer sair do Real Madrid, essa parte empresarial parece que vai ser um pouco mais tranquila nos próximos anos. Ele tem contrato até 2028, está renovado recentemente, Rodrigo não quer sair do Real Madrid, então, a princípio, a parte de empresário não vai dar tanto trabalho e o Eric vai conseguir ser o pai que ele gosta de ser pro Rodrigo, porque lembrando que o Eric é ex-jogador e ele gosta de pegar os tapes ali, o vídeo do Rodrigo e discutir com ele depois do jogo, posicionamento aqui, posicionamento ali, é uma relação pai e filho que os dois têm, mas de fato, essa de ser o topo da cadeia não tem muito como fugir, você acaba estourando para você, quando acontece algum problema, você que tem que resolver, porque é você que contratou, a última palavra é sua. Eu acho que disso não tem muito como fugir, mas delegar essas funções ajuda a resolver pepinos menores, digamos. Mas com relação ao futuro no clube, Marinho, eu acho que o Rodrigo tá feliz no Real Madrid e essa história de que ele gostaria de sair do clube, entendido, ele quer marcar o seu terreno ali para quando chegar o Mbappé e o Endrick ele conseguir jogar ele, Vini e aí o Mbappé e o Endrick, o Ancelotti vai ter que achar um espaço. A gente vai ter que ver como é que o Ancelotti vai montar esse time, talvez no primeiro momento o Endrick não seja o titular, depois comece a ganhar posição, existe a possibilidade de você recuar o Bellingham, mas é difícil recuar o Bellingham porque é um cara que tá fazendo tantos gols, né, então você recuar ele também fica muito complicado, enfim, o problema é do Ancelotti, mas o Rodrigo não quer sair do Real Madrid nesse momento não. Para me despedir de ti, Éder, eu quero saber como é que está a programação aí, a agenda da seleção brasileira, o que vai ser teus próximos passos. Já te agradecendo, meu querido, viu? Sempre brilhante aqui no programa. Seleção treina hoje e amanhã, Marinho. E aí, no dia 20, viaja para Los Angeles, vai treinar lá em Los Angeles 3 vezes na UCLA e depois a estreia no SoFi Stadium contra a Costa Rica.
Então essa programação da seleção para os próximos dias aí, só não tem treino no dia 20, porque é uma viagem de avião longa. Para quem não conhece muito a geografia dos Estados Unidos, Orlando fica na costa leste, na costa leste, e Los Angeles na costa oeste. Quase que a geografia me trai também. Então, costa leste, Orlando, a costa oeste, Los Angeles, uma viagem aí de 5 horas, então no dia 20 não tem treino, mas nos outros dias a seleção treina, o Dorival tá terminando de definir o time, e eu acredito que não deve ter muitas mudanças em relação ao time dos Estados Unidos, mas é inegável que pelo menos uma posição está em aberto, que é a posição do João Gomes, entre João Gomes e Douglas Luiz. Então é essa a principal dúvida do Dorival para a estreia. Meus amigos, muito obrigado e até a próxima. Aproveita Valeu, aí. Éder. Eu só espero que você volte. Eu espero que você volte falando português, né? Que rolou um yes ali no meio. Na hora do raciocínio já veio um raciocínio em inglês. Então, o meu desejo é que voltes falando português. Valeu, gente. Um abraço. Éder Traschini, lá direto de Orlando, nos Estados Unidos, falando conosco aqui no De Primeira. André, vamos falar de Corinthians, hein? Porque tem a situação do Carlos Miguel, o desejo de manter o jogador até julho, seriam mais 5 jogos. Pode acontecer do Carlos Miguel permanecer esse tempo? O Carlos Miguel pode ficar mais? O que a gente pode contar para quem está nos acompanhando? O Corinthians está tentando, né, uma situação que o Carlos Miguel fique até o dia 10 de julho, e aí seriam mais 5 jogos. O Carlos Miguel tem tido um desempenho absurdo nas partidas, tem sido fundamental, né? Basta ver as últimas 2 partidas, aí os 2 empates contra Atlético Goianiense e São Paulo. É uma situação que vai depender, claro, do jogador, vai depender do Nottingham Forest liberar, e o Corinthians, o que eu ouvi nos bastidores do clube lá, quando Bruno Andrade e eu trouxemos essa informação, quando eu estava checando, apurando lá do lado do Corinthians, eu ouvi a seguinte frase: o não a gente já tem, né? O não é tipo assim, Carlos Miguel vai embora mesmo e tá tudo certo com o Nottingham Forest, só tá esperando o clube inglês fazer o depósito da multa, que deve acontecer ainda nessa semana. Pelo menos a expectativa é que aconteça ainda essa semana. Então, o Corinthians teria ali uma conversa com o jogador, não só a diretoria, mas também o Antônio Oliveira. Ele tem muita boa entrada com o treinador, um bom relacionamento. Então, o Corinthians vai tentar. Se vai conseguir, não se sabe, mas essa tentativa ela está acontecendo. E aí, muito remotamente, uma outra fonte me disse, tentamos aqui que ele mudasse de ideia, mas era algo muito impossível. E, de fato, o Carlos Miguel deixou bem claro, falou assim, não, mudar de ideia, não. Claro que essa questão do Nottingham Forest vai depender do clube, do clube inglês, de liberar e tudo mais na conversa final ali, quando eles depositarem a multa. Agora, fazer o Carlos Miguel mudar de ideia e ficar no Corinthians é chance zero. Isso todo mundo dentro do Corinthians sabe muito bem qual é a posição do goleiro, de ir embora mesmo e de aceitar a proposta do Nottingham Forest para jogar a Premier League.